Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de tecnologia. Com este vídeo, iniciamos uma série de estudos sobre eletrônica de potência, ou mais especificamente sobre os conversores DC-DC. Durante muito tempo, utilizamos os reguladores lineares como o LM7805, o LM317, para adequar níveis de tensão nos circuitos. Porém, com a necessidade cada vez maior de elevar a eficiência e diminuir as perdas, esses antigos reguladores já não resolvem mais o problema. Partimos para outra solução, os reguladores chaveados. Esses reguladores têm mostrado grande eficiência no uso da energia, com aproveitamentos que podem superar a 90%. E essa tecnologia facilitou o desenvolvimento de circuitos cada vez menores e o desenvolvimento em massa de dispositivos eletrônicos alimentados por baterias. Hoje neste vídeo temos uma revisão de indutores, que são componentes muito importantes no funcionamento dos reguladores chaveados. Estaremos introduzindo o estudo neste tema, que é extenso, porém minha pretensão é disseminar aqui a ideia básica sobre esses conversores. E depois cada um buscará se aprofundar conforme sua necessidade. Aqui é Nivaldo Matos falando e você está no Microlab Eletrônica. O indutor é um componente passivo capaz de armazenar energia elétrica na forma de campo magnético e tem seu símbolo mostrado na figura acima, sendo representado pela letra L. Este componente consiste em uma bobina, ou seja, uma ou mais espiras de fio condutor enrolados sobre um núcleo. Pode ser até sem núcleo, nesse caso seria um núcleo de ar. A capacidade de armazenar energia pode variar conforme os aspectos construtivos do indutor, tais como comprimento, diâmetro, raio, número de espiras e espaçamento, material utilizado no núcleo e no condutor. Na figura ao lado, notamos que existe uma grande variedade de indutores e entre as principais utilizações podemos ter conversores de energia, circuitos ressonantes, filtros, antenas, sensores de campo magnético, transformadores e motores elétricos. Apesar do indutor ser um componente tão antigo, muitos profissionais não trazem um claro entendimento sobre o seu modo de operação. Isto restringe amplamente o uso do indutor como um componente solucionador de problemas em projetos eletrônicos. A indutância é uma característica dos campos magnéticos, descoberta por Michael Faraday em 1831, e é a propriedade que permite que um componente do circuito armazene energia elétrica em um campo de fluxo magnético. Contudo, a indutância surge em um circuito somente quando há variação de fluxo magnético, e este tem sua intensidade diretamente proporcional à intensidade da corrente aplicada no indutor. Caso um elemento do circuito possa apresentar indutância devido às suas propriedades geométricas e magnéticas, este fato somente pode ocorrer se houver variação de corrente ao longo do tempo neste circuito. A equação 1 mostra a tensão VL, ou força eletromotriz, que surge nos terminais do indutor quando uma corrente variável circula no sentido definido pela fonte de entrada V de T. Nota-se que a polaridade de VL é favorável à polaridade da fonte de entrada, e isso ocorre devido ao coeficiente angular dI dt ser positivo. Caso o contrário, a polaridade seria invertida e L de T estaria sendo devolvida à fonte de entrada, ou seja, o indutor tem a capacidade de retornar energia à fonte da qual recebe. O motivo pelo qual a corrente não pode variar instantaneamente no indutor pode ser verificado pelas equações. Analisando o circuito 1, podemos verificar que VL de T é igual a V de T. Também verificando a equação 1, podemos notar que todos os termos são constantes. No entanto, como a derivada do último termo precisa ser constante para manter a equação válida, a declividade do gráfico da corrente é mantida devido ao ajuste positivo desta corrente ao longo do tempo.
Quando ocorre a saturação do indutor, significa que o núcleo está cheio, ou seja, não tem mais espaço para acumular linhas de fluxo. Com isto, a permeabilidade magnética do núcleo passa a ser igual à do ar, ou seja, praticamente perde suas propriedades magnéticas, e com isto a indutância tende a zero. Por fim, a corrente no circuito aumentará consideravelmente, pois dependerá apenas da fonte de tensão e da resistência do fio utilizado na construção do indutor. Considerando um indutor ideal, a resistência série e a capacitância parasita seriam nulas, porém notamos que seria impossível construir tal indutor, pois o próprio fio utilizado no enrolamento apresenta uma resistência considerável. O indutor real apresenta em seu modelo um indutor ideal e mais duas características agregadas, que são a resistência série ou a resistência do condutor utilizado para fazer a bobina e a capacitância parasita, representada pelo cruzamento e proximidade entre os fios no momento da construção do indutor. Devido às não idealidades do indutor real, temos uma curva de impedância versus frequência bem diferente do que poderíamos esperar para um indutor. Ocorre um pico que atinge o valor de RS, e isto ocorre no ponto em que as reatâncias XL e XCD se anulam. Este ponto é localizado na frequência de ressonância do indutor. Pelo que vimos até agora, qualquer elemento do circuito que apresente a propriedade da indutância pode ser considerado um indutor, seja um indutor construído propositalmente, como o toroide na PCI ao lado, ou qualquer elemento com indutância indesejada, como uma via de passagem, um lead de componente, uma trilha no circuito impresso e até mesmo condutores de interconexão entre duas PCIs. A unidade de indutância é o Henry, em homenagem ao cientista Joseph Henry, que descobriu o fenômeno eletromagnético chamado indução eletromagnética ou autoindutância, e também a indutância mútua. Mas como um Henry é um valor muito alto, utilizamos os múltiplos e sublimúltiplos microhenry e milihenry. Assim como outros componentes, os indutores permitem associação série e paralelo. Na associação série, mostrado na figura, a mesma corrente passa por todos os indutores, e a tensão em cada indutor é dividida pela quantidade de indutores interligados. E a indutância equivalente equivale à soma das indutâncias. Já na associação paralela, a tensão é a mesma para todos os indutores, e a corrente em cada indutor é a corrente de entrada dividida pela quantidade de indutores envolvidos na associação. Quanto à indutância equivalente, temos a mesma configuração para resistores em paralelo. Esta indutância é dada pelo inverso da soma dos inversos de todas as indutâncias. Então hoje nós vimos o indutor e suas particularidades mais específicas para o uso em conversores DC-DC. Foi uma abordagem simples, porém bem prática. O indutor é um componente complexo devido ao seu funcionamento estar relegado aos fenômenos eletromagnéticos que são um pouco abstratos. Caso os conceitos não façam muito sentido à primeira vista, sem problemas, as coisas começarão a fazer mais sentido quando avançarmos no estudo dos conversores DC-DC. Se você gostou da explanação e acha interessante a continuidade desta série, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também ative as notificações para continuar sendo informado sobre as nossas publicações. Até mais, até o próximo vídeo. Fui!